Senhor, este cheque é incomum. Os números de roteamento não parecem padrão e, sinceramente, o papel parece estranho. Receio que não posso aceitar isso, disse a caixa do banco, sua voz uma mistura de polidez fingida e suspeita mal disfarçada. O sargento Mor Thomas Ashton, de 78 anos, um homem cuja vida havia sido definida por precisão e honra, sentia um cansaço familiar. Esse cheque é um pagamento direto do Tesouro, senhorita, referente à compensação retroativa por invalidez pela qual esperei anos. É perfeitamente válido. A caixa, ainda desconfiada, alimentou o cheque na trituradora ao lado de seu terminal. Política do banco para instrumentos suspeitos. 5 minutos depois, enquanto Thomas permanecia atônito e sem palavras, o ambiente tranquilo do banco foi interrompido pela chegada inesperada de uma mulher de expressão severa, acompanhada por agentes do serviço secreto. Seu nome estava no cheque que a caixa acabara de destruir. Thomas Ashton era um homem de hábitos meticulosos e fortaleza silenciosa. Seu pequeno apartamento organizado era um testemunho de uma vida vivida com ordem e disciplina, em nítido contraste com os teatros de guerra caóticos, onde ele havia servido por mais de 30 anos. Desde os arrozais do Vietnã até os desertos do Iraque, ele havia sido um especialista em logística do exército, mestre em garantir que suprimentos críticos chegassem à linha de frente, muitas vezes sob grande pressão. Ele entendia a importância de documentos verificados, canais seguros e precisão inabalável. Naquele dia, ele segurava um documento de enorme importância pessoal. Um cheque do Tesouro dos Estados Unidos. Não era qualquer cheque. Representava anos de idas e vindas com o Departamento de Assuntos de Veteranos, culminando em uma aprovação final e suada de uma compensação retroativa por invalidez relacionada a ferimentos sofridos durante uma operação classificada décadas antes. O valor era suficientemente alto para finalmente consertar o telhado com vazamentos e, talvez, visitar os netos na costa oeste. Uma viagem que sua modesta pensão sempre manteve fora de alcance. Ele escolheu depositá-lo pessoalmente na agência central do Consolidated Trust Bank, seu banco de confiança por quase meio século. Esperava uma transação simples, uma resolução tranquila após uma longa e frustrante batalha burocrática. Ele vestia sua roupa habitual, discreta mas impecável. Calças caqui passadas, uma camisa de colarinho limpa e um corta-vento leve. Carregava cuidadosamente o cheque em um bolso interno, junto com sua identificação do VA e a carteira de motorista. O saguão do banco estava movimentado, com o horário de almoço em pleno andamento. Thomas esperou pacientemente na fila, observando os caixas com um olhar experiente. Foi direcionado a uma jovem chamada Jessica, cujo crachá a identificava como especialista em atendimento ao cliente. Jessica tinha um sorriso brilhante, levemente artificial, e um ar de quem acreditava firmemente na infalibilidade do sistema e na importância de seguir os procedimentos. Thomas se aproximou da janela, cumprimentou educadamente e apresentou o cheque do tesouro, junto com o comprovante de depósito e sua identificação. "Boa tarde", disse ele. "Gostaria de depositar isso, por favor." Jessica pegou o cheque, com o sorriso ainda no rosto. Deu uma olhada, então seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente. Ela passou o cheque sob uma luz UV, examinou a marca d'água, depois digitou os dados no computador. Sua expressão ficou mais séria. "Senhor", ela começou, com um tom cauteloso, levemente acusatório. "Esse cheque tem um valor muito alto e o papel parece um pouco fora do comum. O senhor tem certeza de que ele é autêntico?" Thomas sentiu uma pontada de irritação, rapidamente suprimida. "Senhorita, esse é um cheque do Tesouro dos Estados Unidos, emitido pelo Departamento de Assuntos de Veteranos. É tão autêntico quanto as notas no seu caixa. O papel é padrão do governo." Jessica continuou observando o cheque com desconfiança. O formato do número de roteamento também parece atípico para os nossos depósitos governamentais habituais, e a linha de assinatura... Ela interrompeu a frase, depois balançou a cabeça. "Sinto muito, senhor, mas há diversos sinais de alerta aqui. Isso não atende aos nossos protocolos de verificação padrão para um cheque desse valor vindo de uma fonte desconhecida." "Fonte desconhecida?"
repetiu Thomas, sentindo sua paciência se esgotar. É o tesouro dos Essaewa. Está claramente escrito. Departamento de Assuntos de Veteranos e Compensação por Invalidez. Meu nome está nele e esta é minha identificação do VA, combinando com o beneficiário. Ele empurrou sua identidade para mais perto. Jessica mal olhou para ela. Senhor, vemos muitos tipos de cheques. Os golpistas hoje são muito sofisticados. A política do banco é muito clara. Se o caixa tiver qualquer suspeita sobre a validade de um instrumento, especialmente um de alto valor, devemos recusar o processamento e tomar medidas preventivas. Antes que Thomas pudesse protestar mais, ou exigir falar com um gerente, ou pedir que ela ligasse para a linha de verificação do tesouro, um número que ele sabia de cor. Jessica fez algo que o deixou completamente sem palavras. Com um movimento decidido, ela virou-se para a trituradora de papel de uso industrial embutida no balcão ao lado do seu terminal, claramente destinada a documentos internos sensíveis, e inseriu o cheque do tesouro no dispositivo. A máquina roncou agressivamente por alguns segundos, e depois ficou em silêncio. Seu cheque, sua compensação conquistada com esforço, sua esperança de consertar o telhado e visitar a família, havia virado confete. Thomas encarou a trituradora, depois olhou para Jessica, o rosto paralisado em choque. Você acabou de destruir um cheque do Tesouro dos Estados Unidos, ele conseguiu dizer, com a voz embargada. Jessica o encarou impassível, com um leve ar de autossatisfação no rosto. Política do banco, senhor. Para instrumentos considerados potencialmente fraudulentos ou impossíveis de processar devido a irregularidades. Isso impede que sejam apresentados em outro lugar. O senhor precisará contatar o emissor para solicitar um novo cheque, assumindo que o original fosse legítimo, acrescentou, dando de ombros. Se o senhor tiver algum problema com isso, pode falar com nosso gerente de agência, mas ele dirá a mesma coisa. Eu estava seguindo o protocolo. Audácia. A destruição casual de um pagamento governamental significativo, baseado em uma suspeita infundada, e em uma adesão rígida a uma política mal aplicada, deixaram Thomas momentaneamente paralisado. Outros clientes na fila agora observavam abertamente, percebendo que algo grave havia ocorrido. O gerente da agência, Sr. Henderson, atraído pelo súbito silêncio e pelos murmúrios crescentes, começou a se aproximar de sua sala. Thomas sentiu uma fúria fria emergir dentro de si, uma raiva que não experimentava desde seus dias de serviço ativo. Aquilo não era apenas incompetência. Era um insulto do mais alto nível, um desprezo flagrante por sua integridade e pela legitimidade do próprio governo. Respirou fundo, deliberadamente, com a mente girando. Discutir com aquela caixa ou com seu gerente igualmente despreparado seria uma perda monumental de tempo. Ele precisava ir além, muito além. Entendo, disse, com a voz perigosamente calma. Obrigado por demonstrar tão claramente o protocolo do Consolidated Trust Bank. Ele não se virou para a sala do gerente, mas sim para a entrada principal do banco. Saiu para a luz brilhante da tarde, o coração batendo forte, não de medo, mas de justa indignação. Sentou-se em um banco público próximo, tirou seu celular velho e gasto e rolou até um número que guardava apenas para emergências sérias. Era uma linha direta que contornava camadas de burocracia. Um contato que havia sido dado a ele por um general de 3 estrelas, para quem ele havia servido como conselheiro sênior. Esse general agora ocupava um cargo muito elevado no Departamento do Tesouro. Use isso se o sistema realmente falhar com você, Sargento Moore, dissera o general. Alguns nós só podem ser desatados do topo. Thomas apertou o botão de chamada. A ligação foi atendida no primeiro toque por um assessor calmo e profissional. Gabinete do Subsecretário de Finanças Internas. Como posso ajudá-lo? Aqui é o Sargento Moore Thomas Ashton, reformado, disse Thomas claramente. Preciso falar diretamente com o subsecretário Harrison. Trata-se de um caso urgente de má conduta financeira envolvendo a destruição de um instrumento do Tesouro dos 12 Estados por uma instituição bancária comercial.
Meu código de autorização é Sierra Tango Alpha 779. Houve uma breve pausa. A voz do assessor, agora mais alerta, respondeu. Um momento, Sargento Morashton. Conectando agora. Segundos depois, uma voz autoritária e familiar surgiu na linha. Tom, é você? O que diabos está acontecendo? Era John Harrison, agora subsecretário do Tesouro. Um homem que outrora fora um jovem capitão e confiava na sabedoria do sargento Mor Ashton em tempos difíceis. Thomas relatou rápida e concisamente o que havia acabado de acontecer na agência do Consolidated Trust Bank. O cheque legítimo de compensação por invalidez do VE, as suspeitas infundadas da Caixa e o ato inacreditável de triturá-lo. Forneceu o nome do banco, o endereço da agência e o nome da funcionária. Harrison ouviu em silêncio atônito, interrompido apenas por respirações cada vez mais profundas e carregadas de indignação. Quando Thomas terminou, houve um momento de absoluto silêncio na linha. Então Harrison explodiu. Não contra Thomas, mas com uma fúria fria e controlada. Ela triturou? Um cheque do Tesouro baseado em suspeitas? Inacreditável. Tom, você ainda está perto do banco? Sim, senhor. Em um banco logo em frente. Não se mexa, ordenou Harrison. Estou em Washington. Mas sei exatamente quem chamar. O diretor regional do escritório do controlador da moeda daquele distrito me deve um favor. E o chefe da segurança interna do Tesouro também. Isso não é apenas incompetência, Tom. É possivelmente um crime federal. Fique onde está. Você verá a ação em poucos minutos. E Tom, sinto profundamente que isso tenha acontecido com você. A linha foi encerrada. Thomas recostou-se no banco, a adrenalina começando a se dissipar, substituída por uma expectativa sombria. Olhou para o relógio. Nem 5 minutos haviam se passado desde que saíra do banco. A confiança tranquila na voz de Harrison sugeria que as coisas aconteceriam com rapidez e precisão. Menos de 5 minutos depois, um prazo que falava por si só sobre a urgência com que os telefonemas de Harrison haviam sido recebidos, 2 sedãs escuros com placas governamentais discretas pararam bruscamente em frente à agência do Consolidated Trust Bank. Não usaram sirenes, mas sua chegada exalava um ar de seriedade inegável. 4 indivíduos em ternos conservadores e escuros desceram dos carros. 2 deles, um homem e uma mulher, entraram imediatamente no banco, exibindo distintivos dourados que fizeram o segurança uniformizado empalidecer e sair rapidamente do caminho. Os outros 2 assumiram posições discretas, mas vigilantes, próximas à entrada. Dentro do banco, a Caixa Jessica acabava de começar a explicar ao gerente Henderson por que havia triturado o cheque suspeito daquele velho. Henderson assentia, já preparando seu discurso de "Seguimos a política para proteger nossos clientes". A conversa foi abruptamente interrompida quando os 2 agentes federais se aproximaram com expressões severas. "Senhor Henderson", "Senhorita Jessica Miller", declarou a agente principal, uma mulher alta com olhos penetrantes e inteligentes. "Sou agente especial Dovies, do escritório do controlador da moeda, Divisão de Auditoria Federal. Este é o agente especial Marcos, do escritório do inspetor-geral do Tesouro dos Gammon Constituency." Ela apresentou suas credenciais, assim como o agente Marcos. "Estamos aqui para conduzir uma auditoria emergencial e não anunciada sobre os procedimentos de manuseio de cheques desta agência, medidas de controle de caixa e conformidade com os regulamentos federais referentes a instrumentos do Tesouro dos Estados Unidos. Também fomos informados." Seus olhos se fixaram em Jessica, sobre a destruição recente e altamente irregular de um cheque válido do Tesouro, emitido ao sargento Mor Thomas Ashton. "Senhorita Miller, a senhora nos acompanhará até uma sala privada. A senhora não está sob prisão, mas esta é uma investigação formal federal. Senhor Henderson, o senhor providenciará acesso imediato aos registros de transações, filmagens de segurança deste guichê da última hora e a política escrita da sua agência sobre o manuseio de cheques suspeitos." Jessica parecia prestes a desmaiar. O rosto de Henderson assumiu um tom cinzento e doentio. Auditoria Federal? Tesouro? Inspetor-Geral?
Mas por quê? Por quê? Respondeu a agente Davis com a voz fria como gelo. Quando uma caixa bancária decide, por conta própria, destruir um pagamento emitido pelo Tesouro dos Estados Unidos a um veterano condecorado, isso deixa de ser uma simples questão de atendimento ao cliente e torna-se um assunto de significativa preocupação federal. O próprio secretário do Tesouro, ela acrescentou, deixando o título pesar deliberadamente no ar, foi informado sobre esta situação e aguarda nosso relatório preliminar com extremo interesse. A auditoria foi rápida e implacável. Sob interrogatório do agente Marcus, Jessica desmoronou rapidamente, admitindo que não havia seguido de fato o protocolo completo do banco para cheques suspeitos, que exigia escalar o caso a um gerente e tentar a verificação, não destruir imediatamente o cheque. Confessou que achou o Sr. Ashton um pouco estranho e que o cheque simplesmente não parecia certo. Confiando em seu instinto ao invés do procedimento ou do bom senso, o Sr. Henderson, confrontado com perguntas diretas da agente Davis sobre o treinamento de sua equipe e sua própria supervisão, só conseguiu balbuciar desculpas e promessas de reeducação imediata. Enquanto os agentes trabalhavam dentro do banco, um executivo regional da matriz do Consolidated Trust, visivelmente nervoso e de aparência importante, chegou apressadamente. Claramente havia recebido uma ligação de altíssimo escalão. Entrou no banco às pressas, passando por Thomas no banco sem sequer um olhar, o rosto uma máscara de pânico. Poucos minutos depois, o subsecretário Harrison ligou de volta para Thomas. Tom, disse ele, com a voz agora mais calma, mas ainda firme. Minhas desculpas novamente, aqui está o que está acontecendo. O escritório do controlador da moeda e o inspetor-geral do Tesouro já estão dentro daquela agência. O seu cheque de substituição no valor integral está sendo transferido eletronicamente para sua conta neste momento. Deve estar disponível até o final do dia. Todas as taxas bancárias associadas, caso surjam, serão dispensadas. O executivo regional do Consolidated Trust está no local e está sendo fortemente aconselhado quanto ao atendimento apropriado ao cliente, especialmente para veteranos. A caixa envolvida foi imediatamente suspensa e provavelmente será demitida após a conclusão da investigação. O gerente da agência também está sob avaliação rigorosa. John, disse Thomas, genuinamente emocionado. Isso é mais do que eu jamais esperava. Obrigado. Bobagem, Tom, respondeu Harrison. Você serviu a este país com honra por 30 anos. O mínimo que o país pode fazer é garantir que os malditos caixas do banco não destruam sua pensão. Cuide-se e me avise se surgir qualquer outro problema. Thomas permaneceu sentado no banco por mais algum tempo, observando o vai e vem no banco. Viu Jessica ser escoltada para fora por agente Marcus, completamente derrotada. Viu o Sr. Henderson e o executivo regional em uma conversa intensa e contida com a agente Davis. A dinâmica de poder havia mudado completamente. O banco que o dispensara tão casualmente agora estava sob o microscópio, seus procedimentos e funcionários submetidos ao mais alto nível de escrutínio federal. Tudo porque que uma única caixa fez um julgamento profundamente equivocado sobre um veterano silencioso e um cheque que ela não compreendia. Foi um lembrete claro de que a verdadeira autoridade nem sempre é barulhenta ou óbvia. E de que, às vezes, os canais mais antigos e discretos carregam as linhas mais diretas para a justiça rápida e decisiva. Porque quando você destrói o último recurso de um veterano, pode acabar destruindo a própria credibilidade de sua instituição, com pessoas que levam tais assuntos muito, muito a sério. Alguns minutos depois, o subsecretário Harrison ligou de volta para Thomas. Tom, disse ele com a voz agora mais calma, mas ainda firme. Minhas desculpas novamente. Aqui está o que está acontecendo. O OCC e o inspetor-geral do Tesouro estão totalmente envolvidos com essa agência. Seu cheque de substituição, pelo valor total, está sendo transferido eletronicamente para sua conta neste momento.
Deve estar compensado até o fim do dia. Todas as taxas bancárias associadas, caso surjam, serão isentas. O executivo regional do Consolidated Trust está no local e está sendo fortemente aconselhado quanto ao atendimento ao cliente, especialmente com veteranos. A caixa em questão está sendo imediatamente suspensa e provavelmente será demitida, dependendo do resultado final da investigação. O gerente da agência também está sob revisão rigorosa. John, disse Thomas genuinamente emocionado. Isso é mais do que eu jamais esperei. Obrigado. Bobagem, Tom, respondeu Harrison. Você serviu este país com honra por 30 anos. O mínimo que seu país pode fazer é garantir que seus malditos caixas de banco não destruam sua pensão. Cuide-se e me avise se tiver mais algum problema. Thomas ficou mais um tempo sentado no banco, observando o movimento no banco. Viu Jessica sendo escoltada para fora por agente Marcos, parecendo totalmente derrotada. Viu o Sr. Henderson e o executivo regional em conversa intensa e contida com a agente Davis. A dinâmica de poder havia mudado completamente. O banco que o dispensara tão casualmente agora estava sob o microscópio, seus procedimentos e pessoal sujeitos ao mais completo escrutínio federal. Tudo porque uma caixa bancária fez um julgamento profundamente errado sobre um velho soldado silencioso e um cheque que ela não compreendia. Foi um lembrete claro de que a verdadeira autoridade nem sempre é barulhenta ou óbvia, e de que, às vezes, os canais mais antigos e discretos possuem as linhas mais diretas para uma justiça rápida e decisiva. Porque quando você destrói o sustento de um veterano, pode muito bem estar destruindo a credibilidade da sua própria instituição, perante pessoas que levam esse tipo de assunto muito, muito a sério. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.